Glória a Deus, boa noite, boa noite. Que a paz seja convosco. Estamos entrando aí ao vivo. Que Deus possa nos abençoar. Mais uma jornada de lives desde sábado retrasado. Nós estamos fazendo lives diariamente com a graça de Deus. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Você que vai entrando aí, compartilha para mais 10 pessoas. Eu vou estar compartilhando. Logo o pastor Douglas de Farol vai estar entrando aqui com a gente. É bênção de Deus. Vou estar enviando aqui solicitações para todos que estão aqui seguindo. E será um dia de bênção, um dia de maravilha. Já enviei, estou enviando aqui. Glória a Jesus. Vai compartilhando, vai falando para os seus amigos, envia pelo WhatsApp, envia uma mensagem, envia até do teu Insta também. Vai ser bênção. Hoje vai prometer. Hoje vai ser maravilhoso. A Adriele Stephanie já entrou. Queremos que você esteja aí conosco. Glória a Deus nas alturas. Glória a Jesus. Deus é bom demais. Que Deus possa nos dar uma live maravilhosa. E eu creio que coisas grandes estão por vir. Depois da declaração do nosso presidente, que nós precisamos jejuar, eu creio que Deus ele está querendo fazer alguma coisa na terra. E se o presidente da nação já tem falado, como presidente do Paraguai, presidente da Guatemala, presidente de outros países aí que eu não lembro, mas dos Estados Unidos, Vilma 68, Maico Michel, glória a Deus, é isso aí. Vamos entrando. Maico estava querendo participar faz dias, né? Não deu, acho que você procurar no meu Instagram. A gente tem feito no live no Instagram da igreja, porque foi criado novo agora, mas Deus é bom. Então vai aí, fique conosco. Nós teremos aí pelo menos uma hora de muita palavra. O pastor Douglas de Farol, isso mesmo. Ele vai estar conosco e vamos estar falando aí sobre um tema relevante. A família que é uma igreja. Glória a Deus, né? Realmente, se a família não for uma igreja, ela tende a fracassar. E o que a gente tem visto, até mesmo antes de toda essa pandemia, é que a nossa família não estava sendo uma igreja. A gente vai para o culto, vai para a igreja. A gente diz assim, não é verdade? Mas esse negócio de ir para a igreja, mas será que a minha casa não é uma igreja? Só que aí tem outra visão. Mas então eu não preciso ir ao templo se a minha casa é uma igreja? É isso que nós vamos conversar. Que eu creio que Deus ele quer fazer da nossa casa uma igreja, mas quer fazer da nossa igreja uma casa, onde você tem aquele prazer de estar junto com os irmãos. Basilinha e a Jéssica acabou de entrar. Deus abençoe vocês. Um abraço aí no Miguelzinho. Eita, Deus bom, né? Deus é maravilhoso. Que Deus possa continuar aí fluindo com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu gostaria que você enviasse aí também para pessoas que você conhece essa live, falasse para elas, para que elas possam participar. Você pode fazer perguntas aí também. A gente tem tido poucas perguntas, mas você pode fazer perguntas, a gente vai procurar estar respondendo aí, se a gente souber. Se a gente não souber, a gente vai estudar depois, responde para você aí no privado. Mas Deus é maravilhoso. Deus ele tem amparado o seu povo. Hoje cedo eu estava ouvindo Deus, eu fiquei quieto para ouvir Deus na minha oração, e eu estava ouvindo Deus falar que ele não pode fazer muita coisa em um coração que não quer. E ele começou a ministrar sobre o amor dele. O meu amor é tão grande que eu deixo a pessoa escolher se ela quer ir para o inferno ou quer ir para o céu. O que eu posso fazer é quando ela decide. Jesus já veio ao mundo, ele já fez. O que as pessoas precisam é se voltar. E aí a gente vê que não só a questão do carnaval, que as pessoas fizeram Jesus, ou da porta dos fundos. A questão é a família. Muitas vezes tem deixado os filhos à deriva, o marido não tem cuidado da esposa e vice-versa, e a família tem se desintegrado. Eu creio que nessa pandemia tem nos ensinado que a gente precisa mais voltar para a família
para buscar a presença de Deus e não só encher da internet e não tem nada que fazer. Por isso eu quero que você comece a experimentar o melhor de Deus. A Duda entrou aí, Deus abençoe, Duda, toda a sua família. E eu creio que o tempo da família, o tempo que Deus tem para nós, é um tempo de vida, tempo de esperança, tempo de alegria, tempo em que a gente viva a família no lar. Alguém disse assim, eu vou mudar para a igreja, lá para o templo, porque na minha casa eu não tenho paz. Eu sei que tem filhos que gostam muito mais de estar na igreja do que na casa, porque é uma briga, é uma confusão. Eu creio que tem mulheres que querem ficar na igreja. Ficam falando, nossa, podia ter mais coisa na igreja. Então, quando a gente começa a entender que nós precisamos urgentemente transformar a nossa casa numa igreja, é porque esse ambiente de paz não é gostoso ir na igreja, a gente vai pouco, né? É igual piscina, gasta-se muito numa piscina, mas usa-se pouco. É igual igreja, um maior investimento do céu foi igreja. E o que a gente faz? Usa pouco. Por exemplo, uma igreja ela tem 2 cultos semanais. E nesse culto semanal, a gente acaba indo às vezes no domingo e olha lá. Aí se faz outro evento. Eu percebi que muitas vezes a gente faz um evento na terça, aí não vão na quarta. Se faz no sábado, não vão no domingo. Então é um alto investimento de Deus para a gente ir pouco, não curtir. E aí que a gente percebe que muitas vezes é tão difícil a gente viver aquilo que realmente a palavra quer. A Bíblia diz que todos os dias a igreja primitiva se reunia no templo e nas casas, ou seja, eles viviam a igreja, eles viviam aí um tempo de conexão profética, porque eu percebo que tem pessoas que vão passar mal no céu, tem pessoas que não vão se dar bem, porque o ambiente do céu é um ambiente como se fosse de igreja, adoração, sem parar, aos pés de Jesus, e de repente você vai para o céu, e aí eu penso que tem pessoas que vão passar mal lá no céu, porque só tem oração, só tem louvor, só tem pessoas de Deus, fica falando só de Jesus, só adora Jesus. E aí a gente vê que, infelizmente, a gente precisa voltar ao evangelho primitivo. É isso aí, Maico, Michel. Eita, Glória, prega demais. Nós vamos fazer uma live junto aí, hein? Ô, glória a Deus. Vamos marcar uma live também, Maico. Vamos liberar tudo. É isso aí, o Basilinha Jéssica. É muito bom também estar na igreja. É isso mesmo, a gente precisa sentir saudade. Sabe o que eu estava pensando ontem na live, falando com outro pastor? Daqui a pouco o pastor Douglas vai entrar aí. A gente estava falando disso que, às vezes, ou percebemos que talvez as pessoas já até estão acostumadas a ficar em casa mais ainda e não querer ir na igreja. Mas eu tenho profetizado que vai haver um grande avivamento. As pessoas vão voltar chorando. É igual aquele vídeo que fizeram, eu já vi 2 vídeos. O pastor, depois que abriu a igreja, vindo o povo. O pastor entrando, dançando, o povo celebrando. Eu creio que Deus ele está dando um tempo sabático para a gente parar, refletir, cuidar da nossa família, para voltar queimando para Ele na igreja, nas ruas, porque hoje a gente não pode nem sair evangelizar, ir nas casas, orar, mas vai ser um grande avivamento que as pessoas vão clamar, falar, Senhor, era disso que nós estávamos precisando, não de um coronavírus, mas estávamos precisando de uma pausa, de um selar, como nos Salmos tem uma palavrinha selar. Nesses dias atrás a Esther perguntou o que é selar. Selar era uma pausa que dava, era como se a música estivesse tocando, de repente parasse. Então a gente precisava de um selar de Deus, e o coronavírus foi isso. Eu creio em nome de Jesus que nós vamos... às vezes eu falo assim, eu quero chegar num lar, visitar, seja pastoral, e a pessoa está lá de orando, espera aí que o meu marido está orando, ou minha esposa está orando, meu filho está orando. Ele está terminando um capítulo da Bíblia aqui, ó, ele está ali pegando um louvor, está adorando. Que coisa linda. Eu profetizo isso na tua casa. Você vai ter um quarto de um lugar secreto, não só o quarto de dormir. Isso é um sonho. Eu quero, na minha casa, possivelmente na casa pastoral, a gente vai ter esse quarto, um quarto do lugar secreto, um quarto exclusivo, onde vai ter ali um rádio ou alguma coisa que sempre vai estar tocando uma adoração, não sempre,
para que quando entrar lá, tiver uma adoração, vamos ter esse quarto para Jesus, para ir lá e buscar o Senhor. E eu sempre tenho meu lugar secreto. Hoje o meu lugar secreto eu uso a sala. Vou ali, fico na presença do Senhor, mas eu creio que é um momento de você chegar e começar a separar isso na tua casa. A tua casa tem um lugar onde você tem encontros diários com o Senhor. E é maravilhoso que hoje a gente está podendo estar com a família, não é verdade? Uma família só é uma família se ela for uma igreja. É isso aí, verdade, em nome de Jesus. E eu creio, queridos, que até nas lives eu percebi que as pessoas já não estão mais conectados, juntos, já perdeu aquela conexão. A gente vê que às vezes as mesmas pessoas participam. Porque quando a gente começou as lives no início, as pessoas entravam em massa e vinha e participava. Hoje, até nos cultos que a gente faz, no domingo, na quarta, poucas pessoas participam. Será que porque o coronavírus ele parece que deu uma sossegada, mas não deu, a gente já não tá com aquele pavor, né? Que a gente tava apavorado, né? Tava percebendo que o pavor cresceu, o pavor ele foi demais, as pessoas ficaram com medo de morrer. Meu Deus, e agora meu filho, meu pai, e eu não vou sair de casa mesmo. Hoje, sabe o que está acontecendo? A gente vê muitos anciões na rua. Eu estou trabalhando na barreira que a gente está fazendo voluntariado para ver quem está vindo, quem está entrando, quem vai ficar na cidade. Quantos anciões dirigindo, pais e mães com seus filhos, indo para supermercado juntos, isso não é para fazer, mas as pessoas parece que tá tudo na mesma. Então quero dizer para você, quero falar que o nosso Deus, ele quer que nós venhamos estar conectado com aquilo que ele está fazendo. Hoje, ouvindo o coração de Deus, ele me dizendo, eu não posso fazer quando o coração não quer. Porque veja bem, e eu entendo o que Deus está querendo dizer. Eu falei, Senhor, eu quero sentir o teu coração. Porque mesmo que você quer, não, eu quero ir na igreja, quando abrir eu vou ser, não, vou ser um excelente marido, mas se você só falar da boca para fora e não fazer, e Deus ele conhece o nosso coração, ele sabe que às vezes a gente não quer, não. Sabe quando a gente fala que quer, mas não quer? Então, às vezes está faltando isso. Estamos aguardando aí o pastor, daqui a pouco ele entra, e o Maico disse, será que é o começo do Icaboco? Mas eu acredito que a glória da segunda casa será a maior do que a primeira. E acabou, né? Quando morreu Jonathan, os filhos de Eli, quando voltou, a esposa de Finéias teve um filho, colocou e acabou, foi-se a glória, a arca se perdeu, né? Mas não, eu creio que esse vai ser um tempo de chacoalhar para permanecer aqueles que vão ser fiéis. Mas eu acredito que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vai mesmo, né? A glória, ela não para. A glória, ela é grande, ela é poderosa. Em nome de Jesus. Pastor Douglas, se você estiver aí, já entra, manda o sinal aí para mim te adicionar, porque talvez você está me assistindo, manda aí, escreva aí, que a gente te adiciona, que ele acho que nunca participou também de live compartilhada. E eu creio, queridos, que esse é o melhor tempo da nossa vida para servir, que é onde vai se provar mesmo aqueles que são, aqueles que não são. O arrebatamento ele vai ser parecido. A igreja vai ter que fechar, não vai poder congregar, não vai poder, você vai ter que ficar secreto. Como a gente está vivendo, ainda que hoje a gente vai lá, eu tenho estado às tardes lá na igreja, arrumando, orando, conectado com o céu, mas no arrebatamento vai acontecer isso. A igreja será tirada e o anticristo vai arquitetar, não vai poder fazer nada disso. Então é um prenúncio, eu acredito, não é nada questão de que já está para acontecer o arrebatamento, ainda que está escrito que será como um ladrão de noite, mas esse é um tempo oportuno que vai ser um romper. Eu creio, você que está aí na escuta e nos vendo, que essa é a última oportunidade. E essa oportunidade a gente precisa abraçar. Eu vou ali falar com o pastor Douglas, já eu volto aqui, que acho que ele não está conseguindo.
Glória a Deus, estou entrando de novo aqui. O pastor Douglas estava procurando o meu nome. Eu falei para ele que era na Igreja Quadrangular. Ele é igual você, né, Maico? Você tinha entrado, tava procurando o meu nome, né? Ele tá tentando entrar nas lives, mas é que a gente criou para a igreja por causa disso. Daí eu parei, entre aspas, de usar o meu, mas as lives a gente está fazendo só no Instagram da igreja. Glória a Deus, ele já entrou aqui, pastor Douglas. Glória a Deus, farol é longe. Ele estava vindo aí nas asas do querubim. Glória a Deus, logo ele vai estar aqui e nós vamos ficar aqui até as 8h30, porque o Instagram ele libera 1 hora só. Eu creio que vai aumentar isso aí, mas também é suficiente para que a gente possa liberar aqui algo de Deus. Então, pastor Douglas, vai, pede para participar comigo aí. Clica aí e pede para participar que a gente vai dividir tela. Tem uma opção aí de você participar na live, não só escrever, beleza? Libera aí, manda a bênção aí, em nome de Jesus. Creio que vai ser uma live profética e sempre dá os imprevistos. A gente também tá novo nisso aí, né? A gente tá poucos dias que a gente tá usando assim, sempre usei live no Facebook. Ali a gente entra agora o pastor Douglas vai entrar aí. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí, pastor. Eita glória. Boa Farol é noite, longe, por isso que paz. chegou. Paz. É, Conta a benção aí. o homem tem 3 Instagram ali, rapaz. Eu adicionei os 3, seguindo os 3, não dava. E aí depois que o senhor falou que é da igreja, daí agora deu certo aqui. Eita glória. Pois é, eu falei lá que era da igreja quadrangular, mas acho que não, a gente não se encontrou, né? Que é É, no da igreja. Mas glória a Deus. Eu tenho 2 meses de Instagram, não sei por quê. Eu tentei apagar lá, mas Deus é bom, né? Que bom que você amém. tá aí Glória a Deus. e nós vamos viajar pelas páginas da Bíblia. E esse é o tempo, né, pastor Douglas? Deus preparou a gente para viver no melhor tempo. As pessoas têm reclamado, meu Deus, e a crise vai pegar aí, coronavírus, mas é o melhor tempo, porque é o tempo que Deus nos deu, né? Alegrai-vos nesse dia, porque o Senhor nos deu. Com certeza, né? A crise, se você for estudar a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos observar que quando se instala a crise no meio das nações, Deus manifesta o poder, a glória, a misericórdia dele no meio do povo, dele, né? Então, se eu quero desfrutar de bênçãos, se eu quero desfrutar do poder de Deus, do milagre de Deus, eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você quisesse dar uma afastadinha no celular, ele tá aparecendo aqui, corta um pouco a cabeça, né? A gente tá vendo aqui É. certo, mas quando vê, glória a Deus, é isso aí. Eu sou meio, Eu meio tava, cabeçudo, para cortar ainda fica é, bastante ainda. Ixi, eu tinha que afastar mais 1 metro, parecendo quando a gente tem que sair, ficar 1 metro da pessoa. Glória a É, Deus. Então, pastor, a gente estava conversando esses dias sobre. A gente está falando sobre um tema, a igreja, uma família. Eu lembro que em 2014 Deus começou a falar muito comigo sobre, ouvindo outras pessoas também, que uma igreja só é uma igreja se ela for uma família. Então, a gente precisa na igreja, no templo, se parecer com a família. Mas, por outro lado, a família também só é uma família se ela for uma igreja, que são as duas instituições que Deus criou. E até veio um tema para me escrever um livro, e nessa quarentena eu estou escrevendo esse livro sobre esse tema, que é tão importante, que a gente já vive, ou deveria viver pelo menos, né? E a gente acaba deixando um pouco a igreja, vou cumprir meu protocolo só, na missa, vou rezar, vou orar. Ou na família ali, a gente vive meio atropelado, não lembra nem de orar por uma refeição, orar pelos filhos, orar junto. Então, eu gostaria que você tivesse falando também sobre isso aí, né? Essa importância que o coronavírus fez, né? A gente ficar na casa e tem que orar ainda, não tem jeito, não tem como ir para o templo, não é verdade? É verdade. Essa quarentena, ela na verdade mais serviu para aproximar Deus das famílias e as famílias de Deus do que para qualquer outra coisa, né? Porque na verdade é o seguinte, estava tudo muito corrido, né? Era trabalho, era casa, nós íamos na igreja, só que
nós esquecíamos que nós somos a igreja. A igreja começa primeiro em mim, começa na minha casa, começa com a minha família, e depois lá no templo, no tabernáculo, eu vou lá para adorar, para ofertar e para ter um momento de comunhão com os irmãos. Mas a essência da adoração, a essência é na família, é no lar, né? Então, se na minha casa eu não estava tendo tempo para mim adorar a Deus com a minha família, de nada estava adiantando eu ir no culto, né? O culto eu estava indo por ir, porque lá, se a gente analisar o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, lá no capítulo 2, nós vamos ver que Deus fala, por intermédio do profeta, que o povo cometeu dois males. Primeiro, deixou a mim mananciais de águas vivas, e o segundo, cavou cisternas rotas que não retêm água. O que Deus estava falando com o povo através do profeta Jeremias? Que a igreja, o povo, estava esquecendo a essência da adoração, que é buscar mais de Deus, que é buscar mais da presença de Deus todos os dias, igual o senhor falou. Na hora que eu sento para me alimentar, adorar o Senhor, na hora que, né, eu estou aqui no momento de descontração com a minha família, falar de Deus, falar do poder de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, e isso aí é tomar água fresca. O povo estava o quê? Só cavando cisternas rotas que não retém água. O que seria isso? Eu só vou no culto no domingo, já está bom. Né? Eu vou lá na missa no domingo, rezo, adoro lá a Deus do meu jeito, já está bom, já vale para a semana inteira. Quer dizer, eu estou guardando, né, a benção do domingo para toda a semana, e não é isso que Deus quer de nós. Deus quer uma adoração genuína. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a nossa adoração tem que se renovar a cada manhã. A nossa adoração particular e a nossa adoração em família. É mesmo. Quando a gente vê, tem dois versículos que é em Efésios que o apóstolo Paulo ele faz a junção da família e da igreja. Por exemplo, ali em Efésios 3,15, Paulo ele fala assim: cadê você, versículo 15? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, da qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Paulo ele estava orando para que a família igreja e a igreja família pudesse estar na presença de Deus. Isso é tão importante, né? A gente ter esse... Antigamente se falava muito assim, né? O culto no lar. Não a célula em si ou o grupo familiar, mas de você ter o seu culto doméstico, que era o que mais falava, né? De estar ali. E eu lembro que sempre a gente cultivou isso, de a gente estar ali orando. As minhas filhas mesmo, elas eram as primeiras a fazer oração. A gente acostuma, no momento das refeições, estar orando. A gente não muda. Eu incentivo muito a igreja a fazer a sua ceia junto com a sua família. Comprar um suco, tipo rico, né? Não de pacotinho, fazer lá uma ceia, ministrar, porque a nossa família é o nosso primeiro ministério e o ministério de tempo integral, né? Por exemplo, tem o pastor igual eu sou, tempo integral. Você tem a sua outra profissão, você trabalha dupla jornada ainda. Mas, ou seja, família não tem esse que é a mulher, que é o marido que cuida. Todos, os filhos também são tempo integral, não é verdade? Tem que ser uma igreja que serve ao Senhor, que serve lá no trabalho, serve no colégio, serve à sociedade, igual eu estou junto nas barreiras, tem barreiras aqui na cidade de Curumbataí, e eu estou me voluntariando, tem mais duas pessoas da igreja também. Então, saber que eu não preciso só um cargo político para servir, para ser uma igreja lá fora, não é verdade, pastor? É isso que a gente precisa ser. Uma família que é uma igreja para manifestar em todos os lugares. Não, com certeza. E sem falar também, né, pastor, da importância e também dos benefícios de nós, como família, adorarmos ao Senhor em família, né? Se nós pararmos um pouco e meditar, domingo passado eu falei sobre Obed-Edom, né? Obed-Edom, a presença de Deus, a arca de Deus, que lá no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus, o poder de Deus, ficou quanto tempo na casa de Obed-Edom? 3 meses. E durante 3 meses, esses 3 meses que a arca ficou lá, a Bíblia diz que Deus abençoou a vida daquela família de uma forma tremenda. Houve várias bênçãos.
em todas as áreas que foi necessário, porque quando Deus entra, ele faz a benção por completo. Deus não faz a benção pela metade. Deus conhece e sabe das nossas necessidades, assim como ele diz lá em Mateus, né, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas não seriam acrescentadas, porque Deus conhece as demais coisas, Deus sabe o que nós precisamos. Quando ele entra na casa de Obed-Edom, através da arca, ele opera milagres e sinais e prodígios em todas as áreas na vida daquela família. Então ele ficou 3 meses, a arca ficou 3 meses lá, e aquela família foi tremendamente abençoada. Então você imagina se nós convidarmos o Senhor para entrar na nossa casa, na nossa família, todos os dias. Né? Todos os dias a presença de Deus, todos os dias o agir de Deus, todos os dias os milagres de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que os milagres seguirão aqueles que creem. Então se eu creio que Deus está na minha casa, que Deus está na minha família, os milagres eles vão começar acontecendo. E as coisas vão começar a fluir, as coisas começar a tomar outra proporção, né? Glória a Deus, é isso mesmo. A gente precisa entender, né, que o maior prazer é estar na presença de Deus em família, né? Deus abençoe aí também a Cleonice entrou, o pastor Joacir foi pastor aí também, né? Esteve na live Foi comigo benção. aqui também. Foi meu pastor, Ô, glória, meu Deus pastor é bom, né? abençoado, É isso graças a Deus. mesmo, a geração de bênção, né? E é o que mais a gente quer ver, né? A nossa família envolvida com o projeto de Deus. Eu sei que a tua família toda aí também é envolvida, né, no reino. E isso que falta às vezes, né, nas famílias, porque já não tem essa cultura na casa, chega na igreja, a gente só quer estar ali, igreja no templo, a gente só quer estar ali recebendo e ainda criticando. A Bíblia diz aqui em Efésios, no capítulo 2, versículo 19. Eu li o 3:15, a Bíblia diz assim, Paulo ele falando sobre a família que é uma igreja. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Olha que coisa linda, né? Nós fazemos parte da família espiritual. Por exemplo, o pastor Douglas é meu irmão. Ele tem o mesmo sangue que o meu, que é o sangue de Jesus, a mesma mãe que a minha, que é a igreja quadrangular, e o mesmo pai que é o meu, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós fazemos parte de uma família espiritual, mas temos uma família física. E eu creio, né, pastor, que um pastor ele tem um rebanho, vai prestar conta pelo rebanho, mas ele vai prestar conta, eu, pai, pela minha casa, pelas minhas filhas, pela minha Sim. esposa, a esposa por mim, os filhos pelos pais, porque a Bíblia diz que os pais converterão o coração dos filhos e os filhos aos pais. Então esse é um tempo mesmo, né, que Deus preparou para a gente ser uma igreja na nossa casa, né, pastor? Você está vendo essa comoção aí, a igreja se reunindo nas casas aí, firmemente, o povo orando, com saudade de voltar ao templo, mas se reunindo na casa e orando mesmo? Com certeza, a gente consegue observar aí, né, por meio das redes sociais, o quanto Deus, né, tem se manifestado na vida das famílias, né? Até mesmo você que talvez está agora nos assistindo, que ainda não teve um encontro com Jesus, né? Eu tenho certeza que você, quando você assiste um culto no lar, quando você vê uma postagem, você é comovido, você é tocado. Por quê? Porque esse é o momento de nós aceitarmos a Jesus, em se entregarmos a Jesus e também fazer com que a nossa família venha ter esse encontro com Jesus, né? Talvez o filho está um pouco distante, a filha um pouco distante, mas agora nós não temos para onde ir, eles têm que ficar na nossa casa, é hora de nós começarmos também a ministrar a importância de uma reconciliação com Jesus, a importância de uma entrega para Jesus, porque eu costumo dizer na minha igreja, não sei o pastor, que os sinais eles já estão se cumprindo. Né? Eu digo na minha igreja, se a gente ficar um pouquinho em silêncio e prestar bem atenção, você já consegue ver os anjos ali afinando a trombeta para soar. Então Jesus não está voltando, Jesus já está chegando. Então, esse momento, essa crise, né? Hoje mesmo à tarde eu estava orando na igreja, falando com Deus, e eu falava com Deus, e eu dizia que eu entendo que Deus permitiu esse momento para que nós, como servos, como cristãos que dizemos que somos, para que nós não só venhamos a nos reconciliar com Deus, como também uma oportunidade de nós, como sacerdote do lar, assim como o pastor Osair diz, de
pregar para nossos filhos, nossa esposa, e também fazer ali um concerto familiar, né, pastor? Um concerto familiar. Existem muitas famílias magoadas, existem muitos pais magoados, muitos filhos magoados. Família sem perdão não é família. Tem que ter perdão. É momento de nós sentarmos e perdoar. Pai, eu te perdoo pelo meu comportamento, eu te peço perdão pelo meu comportamento, eu te peço perdão pelas minhas falhas. A hora do pai também, pai, filho, eu te perdoo e também peço perdão, né, pelo meu comportamento, pelas vezes que eu fui rude, eu deixei de ser rude. Família sem perdão não é família, né? Colossenses capítulo 3, o versículo 12 ao 14, no versículo 13 ao 14, diz: assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelais uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, com caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoe, né? Procedei. Acima de tudo, no entanto, revestivos do amor, que é o elo da perfeição. Então, perdão, é momento de nós perdoarmos, né? Para mim, entrar na presença do Senhor de mãos limpas e coração puro, eu preciso liberar o perdão. A oração, o modelo de oração que o Senhor nos ensinou é: perdoa as minhas ofensas, os meus pecados, assim como eu perdoo quem me tem ofendido. Então, família sem perdão não é família. Nós temos que aproveitar este momento para perdoar, para liberar perdão, para nos amarmos mais, e porque quando nós passarmos a nos amar mais, respeitar mais, Deus vai se fazer mais presente e a glória de Deus, o poder de Deus, com certeza vai estar no nosso lar. Glória a Deus, é isso aí. A sabedoria veio aí e parou, hein, pastor Douglas? Estamos com o pastor Douglas de Farol. Glória a Deus, louva a Deus. Sabe, pastor, a gente tem ouvido muitos decretos de prefeito, você que é envolvido aí também, trabalha na prefeitura, e governador. Fiquei muito feliz, não com o decreto. O pastor Luiz Hermínio falou: olha que bom que o seu presidente convocasse um jejum para a nação. E ele falou isso, glória a Deus, e as igrejas estão tudo mobilizadas. Hoje a Quadrangular, 11 horas, fez um clamor contra o coronavírus, aí muitas quadrangulares se manifestaram, oraram, nós oramos aqui, os quadrangulares do Brasil, orando pelo mundo. E eu louvo a Deus, porque isso vai afetar a família, essa fala do nosso presidente, dizendo: domingo, dia de jejum. É o que aconteceu em Nínive, é como acontecia em todos, quando um jejum da família. Isso que é legal, né, pastor? A gente está também num propósito de jejum aqui, a Quadrangular começou também no dia 1º, mas a gente já estava antes desse coronavírus, a gente sabia, a gente está domingo agora, encerra o nosso jejum de 21 dias que a gente estava fazendo aqui como igreja. E isso afeta a família, porque eu ouvi vários testemunhos, pessoas falando, jejuando isso, jejuando aquilo, jejuando até redes sociais, de café, Coca-Cola, carne, e isso começa a mover na nossa casa. Isso é tão bom, né, pastor? Porque hoje eu estava, como você falou, foi orar à tarde na igreja, né? Eu estava à tarde, estava orando cedo, e eu comecei a fazer umas perguntas para Deus, assim, falei: Deus, como que é sentir o povo tudo contra, né? O povo não ligando. E aí Deus começou a ministrar, falando: eu estou tentando de todas as formas que esse povo se volte, só que o coração deles é um parâmetro. Quando você começou a falar aí de perdão, tem a ver com o coração, porque não é só falar: eu te perdoo. Claro que perdão não é sentimento, mas é uma coisa de entrega mesmo, falar: eu perdoo e não quero mais lembrar disso, eu resolvi, vou rasgar a dívida. É o que Jesus fez. E o Senhor estava ministrando que o coração do ser humano, ele é muito enganoso. E Deus falou assim: eu amo tanto o ser humano, eu amo tanto, que eu deixo eles escolher para o inferno. Não é verdade? Se você soubesse que o teu filho estava indo para o inferno, ou estava, sei lá, fazendo uma coisa que você pudesse impedir, o que, que você faria? Eu amarrava ele, como eu já vi, quando eu estava em Roncador, um pai que amarrava o filho dele para não usar drogas. E eu falei: faça isso mesmo. Depois escapava e ia. Porque quem tem um caso de drogadito na casa é terrível mesmo, tenta todos os recursos. E o amor de Deus é tão grande que ele deixa a pessoa falar assim: ah, eu vou lá na igreja só para pagar minha obrigação, dou minha oferta, meu dízimo lá, mas isso aí acho que não resolve.
ou até mesmo na casa, esse tema que a gente está falando, né? Deus deixa. E essa livre escolha, ela é perigosa, porque o livre-arbítrio é um perigo. Ele é terrível, porque a gente escolhe, a gente vê nos filhos, né? Vê na sociedade, escolhe às vezes as piores coisas. Mas isso é amor, não é verdade, pastor? É amor, é o que a gente tem na família. A gente confia nos filhos, confia na esposa, porque família precisa ter confiança, né? Então isso é amor. E é o que Jesus nos ensina. E que a gente, nesse tempo aí, se apegue mesmo, né, com esses laços familiares aí, de viver uma igreja na nossa casa. E não pare, né, pastor? Porque essas ondas, eu lembro que quando as torres gêmeas caíram, houve um avivamento tremendo. Eu lembro que aquele pastor Raimundão, ele foi pregar em Campo Mourão e tinha acabado de vir dos Estados Unidos, era naquele tempo, 2001, se eu não me engano, né? Ou 11. E o que aconteceu? Ele falou que as igrejas estavam abarrotadas, mas passou 4 meses. Eu ouvi esses dias o pastor Lucinho Barreto. Depois de 4 meses, as igrejas esvaziaram. Então, que isso não seja um negócio. Ah, vou fazer uma campanha, vou fazer uma corrente. Não, vive em campanha e corrente, que a tua família seja uma igreja poderosa para ajudar o pastor, para ser uma bênção na sociedade, não é verdade, pastor? A sociedade está precisando de famílias que são verdadeiras igrejas, que sejam igrejas de cura, de bênção. Chega de viver um evangelho raso, né? Um evangelho de só pagar minha promessa, de viver a família. De chegar, eu estava falando antes do senhor entrar aqui, que o meu sonho, um dos meus sonhos é chegar numa casa lá, fazer uma visita e encontrar a pessoa orando e falar, eu não posso atender, espera um pouquinho. Ou eu estou lendo a Amém. Bíblia, espere aí. E o que a gente vê, Amém. às vezes, a pessoa vai lá desligar a novela, ou está conversando com a televisão ligada. Quando vai fazer uma oração, tem que pedir para desligar a televisão. Mas eu creio que isso Deus está fazendo, vai estar revolucionando a nossa família, não é verdade? Com certeza. E aqui, pastor, tem uma pergunta ali sobre como que vai funcionar o jejum, né? O jejum, ele é diferente da consagração. O jejum é como o pastor disse aí, é a privação parcial ou total de alguma coisa, né? Então eu vou fazer jejum de rede social, vou fazer jejum do café, vou fazer jejum de alimentos, né? E o jejum ali, você faz o jejum e tem o teu momento de oração. A consagração já é diferente. Se eu vou me consagrar, naquele período eu vou me isolar, né, pastor? Não seria isso? Então eu decidi que eu vou me É, consagrar então das 12 ao meio-dia. Então, nesse momento, eu estou isolado, eu não recebo visita, eu não atendo telefone, porque eu estou em consagração, é diferente. O jejum, você continua com a sua rotina normal, fazendo aquela privação ali daquele propósito que você fez diante de Deus. Não seria isso, pastor? é isso mesmo. E esse jejum de domingo, que daí ela está dizendo, porque não foi o presidente que marcou e cada pastor vai dizer lá, né, que o que você vai jejuar igual. Ela é a Jéssica do Vaseline, ela é aqui de Curubataí. Então, como a gente já está nesse propósito, domingo a gente até vai fazer um relógio de oração, que toda ceia a gente está fazendo um relógio de oração de 12 horas de oração. Então a gente vai estar explicando melhor, né? Porque daí a gente quer fazer um jejum diferenciado assim, tipo, era um jejum de, nós estamos fazendo o jejum de Daniel, que é de delícias, mas eu vou estipular para que se jejue de algo assim para ser coletivo, né? Mas é a questão Uhum. desse domingo e eu creio que vai ser tremendo. E nós vamos estar fazendo uma ceia aqui também. Nós vamos abrir a igreja não para ter culto para quem quiser ir lá tomar a ceia. Vamos estar ministrando também à noite na live. Então, eu creio que esse domingo vai ser marcante, né, pastor? Com As certeza. famílias reunidas num jejum nacional. Olha que coisa tremenda, né? Isso nunca Bênção de Deus. aconteceu. Esses dias eu ouvi o Bolsonaro falando que Deus abençoe o Brasil. Eu acredito que isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu mesmo. Uma nação abençoando Israel. Hoje eu estava ouvindo o René Terranova falando sobre como que Israel está tratando com o coronavírus. É coisa de doido, não existe nenhum caso lá, é isolado mesmo. Então a gente precisa perceber esse tempo profético que Deus está mexendo com a nação através da família, né, pastor? É. E nós, como família, já que o senhor falou nessa questão aí de né, do presidente abençoar a nação, nós, como servos de Deus, nós temos que cuidar muito com as críticas, não ir nas ondas, né, dos fanáticos. Em vez de criticar, vamos orar, né, pastor? Em vez de eu criticar o meu prefeito, Verdade. eu oro pelo meu prefeito. Em vez de eu criticar meu governador, eu oro pelo meu governador. Em vez de eu criticar meu presidente, eu oro pelo meu presidente.
porque é Deus, né? Eu vou perder minha bênção criticando, eu não sei o que Deus está tratando, como que Deus está agindo, como que Deus está movendo, e a palavra do Senhor nos orienta que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Então nós temos que saber que, como família, muitas atitudes nossas voltam para nós. Então, todas as vezes que eu amaldiçoo, que eu critico, eu tenho que tomar cuidado, porque a lei da semeadura ela é clara. Tudo aquilo que eu semear, eu vou colher. Então, quanto mais eu orar e abençoar o meu presidente, o meu prefeito, o meu governador, abençoar Israel, e com certeza as bênçãos do Senhor virá sobre nossas vidas. Então, no jejum, quando nós formos jejuar no domingo, lembre de colocar as autoridades para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê, né, entendimento, para que eles governem, para que eles façam tudo que tiver que fazer em prol de todos, né, de todos os brasileiros, e principalmente para que abençoe o povo de Deus. Né? É isso mesmo, abençoar, né? Numa live dessa a gente estava falando que às vezes a pessoa na casa ela come o pastor a pururuca, as lideranças, fala mal. Hoje os grupos que existem, eu estou num grupo da cidade que é grupo do comércio, estou num grupo da Barreira. Meu Deus, o pessoal pega ali e começa a destruir. Eu sempre libero uma palavra lá. Eu faço uma. Hoje a gente fez, eu orei lá no grupo lá, coloquei uma oração. Porque as pessoas às vezes ficam, vai lá, o prefeito precisa fechar tudo, o outro fala, não sei o que, e começa aquela briga. E a gente precisa ser um balizador de bênção. Então é isso que a gente precisa fazer em família. Sempre falar bem das autoridades perto dos filhos. Porque o que, que acontece? Isso vai gerando uma cultura de honra na nossa casa. E quando a gente não faz isso, nós vamos ver quando minha filha vem falar, por exemplo, de um professor, eu quero achar um lado positivo lá da professora. Não, mas a professora não estava bem. Porque o que acontece? Infelizmente, hoje as pessoas não querem nem saber. Mesmo que se um professor esteja errado, ele é uma autoridade. O presidente está errado, ele é uma autoridade. Davi estava sendo perseguido por Saul. Ele teve a oportunidade, ele falou numa das falas: Deus entregou você nas minhas mãos e eu não te matei. Mas ele dizia: eu não vou me levantar contra o ungido do Senhor. É igual Isso quando a aí. gente via esses governos de esquerda aí destruindo o Brasil, a igreja orava. E o Senhor ouve as nossas orações. Então, na verdade, a pessoa fala assim: foi o diabo que colocou. Deus permite. Mas quem governa é a igreja, né, pastor? A casa, a família. Deus não faz nada numa cidade, numa nação, se não for através de uma família. Uma família que é uma igreja. E esse é um tempo. Nós estamos aí meio que para encerrar em 5 minutos, senão eles cortam. Mas eu gostaria que você liberasse aí um decreto. A gente tem sempre feito nessas lives um decreto. O prefeito estava falando, nem sei se eu concluí antes lá dos decretos do presidente, aqui o nosso prefeito, Carlos Caixão, direto está mudando o decreto e fazendo, por causa que está mudando muito, né, pastor? Você que acompanha também aí, tá diretamente, Sim, muda demais as coisas. E eu tenho percebido que os homens e as mulheres de Deus, nós, pastores, precisamos liberar decretos. Decretos da palavra. Se a palavra já tem poder, se um decreto de um presidente, de um governo, de um prefeito tem poder, imagina o decreto da palavra de Deus na boca de um profeta, não é verdade, pastor? é verdade. Então, pastor, só para antes da gente finalizar, um breve comentário para os nossos colegas pastores, né, que estão nos assistindo. Esse é o momento de nós pregarmos a chegada de Cristo. Como eu disse no início, os sinais eles não vão se cumprir, eles estão se cumprindo. A vinda de Cristo está cada vez mais próxima, é hora de nós focarmos nisso. Né? As nossas igrejas, agora, em nome de Jesus, elas vão crescer. As pessoas virão. As pessoas estão sedentas de ouvir a palavra de Deus, de louvar, de adorar o Senhor na igreja. É hora de nós pregarmos a mensagem da cruz. Amém? Que faz Glória a parte da Deus. doutrina quadrangular. E eu decreto toda sorte de bênção, né, sobre o Brasil, sobre o Paraná, que Deus tenha misericórdia do povo dele, que verdadeiramente cumpra-se o Salmo 91, aquele que habita, né, na sombra, ali no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente. Então, que nós, como igreja, possamos estar na presença de Deus, né, no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é na presença de Deus, buscando a presença de Deus. Daí sim nós podemos dizer que praga alguma vai chegar à nossa casa. Enquanto nós não estivermos no centro da vontade de Deus, nós estamos sujeitos a acontecer qualquer coisa.
Então, eu Amém. decreto, né, toda vitória, bênção, prosperidade. Esse momento de crise, nós vai ter dois momentos. O primeiro é a saúde, depois vai ser a vida financeira. Então, que o povo de Deus esteja debaixo da bênção de Deus e que nenhuma praga, nenhum mal, em nome de Jesus, atinja o nosso povo. Amém. Glória a Deus. Vai recebendo aí, né? Eu creio que Deus fez, Deus está fazendo e irá fazer grandes coisas. Eu vou estar colocando essa live no YouTube, aí no meu canal também, para mais Amém. pessoas, porque no Instagram fica lá no Stories lá e fica um dia no máximo. Deus vai fazer coisas grandes. Esses decretos que você ouviu aqui, até mesmo na nossa conversa sobre família, vai ser falado muito. E eu quero que você compartilhe. Eu estava ouvindo uma fala, acho que do Marco Feliciano, estava dizendo a gente precisa orar. É se o meu povo que se chama, o presidente decretou para que a gente jejuasse. Não foi bem um decreto escrito, mas foi uma palavra. Mas é a gente que tem que fazer. Não é achar bonitinho só e dar like, como você ouviu uma mensagem como essa falando de família. Ai, que legal, né? Não, vamos cumprir, vamos praticar, porque bem-aventurado é aqueles que praticam. Ouve e pratica a minha palavra, né, pastor? Que Deus abençoe Segunda seu Crônicas, né? ministério. Eu creio Segunda que Crônicas, capítulo 7, o versículo 13 e 14, né? Se o é meu isso povo que se mesmo. chama pelo meu nome se humilhar, né? E me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então tá aí o segredo, né? Se eu quero, tá aí a fórmula, tá aí. Nós ficamos perguntando qual que é o segredo, qual que é a cura do coronavírus. A cura do coronavírus e de qualquer outra enfermidade está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Glória a Deus. Libera uma oração aí, pastor. Vamos Abençoa orar. essas famílias aí que estão ouvindo e as que irão ouvir e ver, ainda que vai ficar lá no YouTube. Deus tem algo grande e ele já está fazendo. Libera aí, em Vamos nome orar. de Jesus. Soberano Deus, Pai bondoso, nós queremos, Senhor, neste momento, te agradecer por esse momento que aqui passamos, conversando, aprendendo um pouco mais da tua santa palavra, da importância, ó Deus, do culto em família. Que haja perdão, Senhor, no meio das famílias, que haja restauração, que haja, Deus, amor, união, compreensão. Deus, nós queremos agora, em nome de Jesus, repreender, ó Pai, todo espírito contrário das trevas, Sim, todo Jesus. espírito de feitiçaria, de macumbaria, de bruxaria, todo olho Amém, gordo, toda Jesus. inveja que tem se levantado contra as famílias, Senhor, no Aleluia. Paraná, no Brasil, Sim, contra as famílias da tua Jesus. igreja, Eu contra creio, todos que estão nos ouvindo nesse instante, ó Pai. eu Nós creio, Pai. repreendemos em nome de Ilumina Jesus, minha fé também, ordenamos, ó Pai. Deus, que Satanás bata de Sim, retirada, que Jesus. todo dardo inflamado das Sim, trevas, toda obra Jesus. contrária do Glória a mal caia por Deus. terra, que o Em sangue nome do de Senhor, ó Jesus. Pai, Oh, esteja sobre as glória. nossas vidas, Eu creio. imunizando, ó Pai, nos Glória a livrando Deus. de todo mal. Pai, nós oramos por Aleluia. todas as famílias e te pedimos, Sim, ó Deus, que Jesus. verdadeiramente haja amor, que verdadeiramente haja Amém. união, que verdadeiramente Sim, haja, Deus, a Jesus. presença do Haja Senhor também. no nosso lar, Eu creio, na nossa Jesus. família, que os nossos filhos cresçam te adorando, que as nossas Glória a esposas, Deus. que os maridos, ó Pai, sejam verdadeiramente ali bênçãos de Deus, Aleluia. homens e mulheres de Deus, ó Pai, que verdadeiramente fala do teu amor e da tua graça. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Eu oro pelo teu pastor, também pelo pastor Osair, ó Pai, pela sua família. Amém. Que o Senhor continue, ó Sim, Pai, usando Jesus. eles como instrumento em suas mãos. Que essa família abençoada, Deus, possa ser um Aleluia. instrumento, Pai, que Glória a Deus. propaga a tua mensagem, o teu evangelho lá naquela cidade, ó Pai, e Aleluia. aonde mais o Sim, Senhor Jesus. Eu levá-los, ó Pai. recebo. Nós oramos em nome de Jesus e Glória a te agradecemos, Deus. Pai. Te agradecemos Aleluia. pelo livramento, porque em nome de Jesus, Sim, até agora, Jesus. nenhum dos nossos Aleluia. familiares foi atingido, ó Pai. Nenhum da nossa família foi Coisa boa. atingido, Senhor. E nós cremos, ó Pai, que enquanto nós estivermos no esconderijo do Altíssimo, nós podemos descansar sobre a sombra do Onipotente, com a certeza que é o Senhor quem cuida de nós. Abençoe, Aleluia. Pai, em nome de Jesus, todos que nos ouvem, nos assistem, em nome do Senhor Jesus. Glória a Amém. Deus. Amém. Eu recebo. Você recebe? Fale suas redes sociais aí para quem quiser Sim, Jesus. estar seguindo, sendo abençoado aí, libera aí. É isso aí, Se pastor. E você... estamos à disposição, pastor. Quando quiser trocar uma ideia aí, para nós é um prazer, viu? Amém. Que Deus abençoe. E nós
vamos encerrando aqui, mas não parar. A nossa família é uma igreja. Nós temos nosso período de Amém. leitura aqui à noite, que a gente faz com toda a família, depois comenta. Quero que você faça isso. Leia a Bíblia junto, ore junto, seja uma família que é uma igreja. Deus abençoe, pastor, e logo, logo nós vamos se encontrar ao vivo, não só nas reuniões, você vir pregar aqui, a gente ir Amém. lá em Farol também. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Completa, Fique na completa a paz. bênção apostólica aí, pastor. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito nos persiga hoje, amanhã e sempre. Amém Amém. e Glória a amém. Deus. Fiquem na Deus paz. abençoe. Deus abençoe.